estamos aqui hoje para conversar sobre temas de interesse que estão na pauta do debate nacional. São aquelas faixas que nós temos visto em manifestações sobre fechar o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, né? Nós indagamos, será que devemos fechar o Supremo Tribunal Federal? O que significa fechar o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, ele já vem desde o início da República, não é? E no início ele era composto por 17 membros, né? Sua composição era 17 membros, 17 juízes, nomeados pelo presidente e pelo Senado, né? Na Revolução de 30, mantiveram reduziram dos 17 membros para 11 membros, que depois permanece na Constituição de 1934. Permanece, inclusive, também passa pela Carta de 1937, com o Estado Novo, mas, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal é transferido, como os demais poderes, do Rio de Janeiro, que era a capital, para Brasília, em 1960. Então, com o golpe militar, em 1964, pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal, ele, de fato, vai ser fechado, que é esse o desejo daquelas faixas que circulam no país, dessa vontade de retornar ao autoritarismo, essa vontade de retornar aos momentos sombrios que o país passou. Nesse sentido, nós estamos aqui para conversar sobre como deu esse processo, como se deu esse processo. O golpe em 1964, quando ocorreu, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele apoiou o golpe, e isso facilitou muito. Em seguida, os demais membros se silenciaram, e esse silêncio também colaborou muito para o golpe que ocorreu em 1964. Nesse sentido, o papel do Supremo Tribunal Federal ele é importantíssimo na democracia, porque enquanto o Poder Executivo, o Poder Legislativo cria leis, o Executivo executa essas leis, o Poder Judiciário, ele fiscaliza, e ele vai ser exatamente ela vai ser a instituição que vai dizer a constitucionalidade das leis. Portanto, ele é o último a sofrer quando a democracia está sendo ameaçada. Quando nós vemos o Supremo Tribunal Federal desejarem o fechamento do Supremo, é porque algo muito grave vem acontecendo com a democracia brasileira, vem se arrastando, e que a última trincheira para fechar é o Supremo Tribunal Federal. Foi isso que aconteceu na década de 60 com o golpe militar. Nesse sentido, nós gostaríamos de chamar a atenção de que logo que houve o golpe, um dos casos emblemáticos foi o apoio, o major de exército, Mauro Jorge, que era governador de Goiás. Ele é acusado de conspirar contra o regime, mesmo ele tendo apoiado a ditadura. Vejam, ele foi um apoiador da ditadura, mas ele é perseguido pela própria ditadura. Para evitar o processo de cassação dele, esse processo chamado de subversão, habeas corpus, foi impetrado no Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo apoiou por unanimidade, porém, o Supremo, 2 dias depois, houve uma intervenção no estado de Goiás. Então, vejam como é perverso. O próprio grupo que apoia, em seguida, eles vão ser as primeiras vítimas a sofrer da ditadura. No ato institucional 2 de outubro de 1965, já se inicia, literalmente, a intervenção do Supremo Tribunal Federal, portanto, com esse julgamento. No ato institucional número 5, passando mais adiante, o ato institucional número 5 foi o mais perverso de todos os atos. E é por isso que também essas faixas que tem fechar o STF, fechar o Congresso Nacional, elas vêm acompanhadas do ato institucional número 5, porque foi este o ato que fechou o Congresso, que fechou o Supremo Tribunal Federal. E por isso é algo realmente extremamente perigoso que a sociedade brasileira precisa refletir e precisa estar atento. Pois bem, a ideia com o ato institucional número 5, o que veio a vigorar a partir de então? A censura prévia,
né, no governo de Garrastazu Médici, que vai, o ato institucional é em 13 de dezembro de 1968, no governo de Arthur da Costa e Silva, né, e que a censura prévia vai ocorrer a partir de Médici, em 1969, de 1969 a 1974, Médici governa. Né? O Supremo, então, a ideia era de que o Supremo não se intrometesse nos interesses da chamada Revolução. E, portanto, existia, para tanto, um Conselho Nacional de Segurança, composta naturalmente por 14 militares e 10 civis, como forma de tentar legitimar a presença dos civis, legitimar o que eles faziam na sociedade. E com este ato, eles fecham o Congresso Nacional, através de um recesso forçado, fecha o Supremo Tribunal Federal, cassando o regime democrático, sem direito, inclusive, as pessoas de recorrer. Por isso, nem habeas corpus era permitido. Sobretudo, né, os habeas corpus para os acusados de crime político, né, cassando os direitos e garantias fundamentais, que só vão no Brasil retornar a existir com a Constituição de 1988. Proibiram reunião política, tornando elas ilegais, né, atingindo, inclusive, decretando estado de sítio, para que isso justificasse qualquer medida que pudessem fazer, estaria dentro da legalidade, entre aspas. Interviu nos estados e nos municípios. Então, veja a crueldade do ato institucional número 5, que insanamente alguns saudosos viúvas da ditadura ainda pensam em trazer para o país de volta. Pois vejam bem, no dia 16 de janeiro de 1969, continuando os atos institucionais, os militares, então, tornam, né, presidente, quando o presidente era Gonçalves de Oliveira, vai ser o seu sucessor, vai ser sucessor de Antônio Carlos Lafayette, né, aposentando aí 3 ministros, que era o Vitor Nunes, que foi ministro da Casa Civil no governo Juscelino Kubitschek, de 56 a 59, veja bem quem são os perseguidos. Evandro Lins e Silva, que foi ministro de João Goulart, ministro da Casa Civil, e que também foi chanceler do Brasil em 1963. Hermes Lima, que foi primeiro-ministro do governo parlamentarista, que funcionou de 1962 a 1963, esse cargo posteriormente foi extinto, né? E como protesto a essas medidas, 2 outros ministros, Gonçalves de Oliveira e Lafayette de Andrade, pedem aposentadoria. Né? Isso é tão grave que a OAB, que não permite em seus quadros advogar, coloca um prazo de quarentena, quando você sai de uma função pública para advogar, foi tão grave que a OAB, excepcionalmente, permitiu que esses membros advogados pudessem advogar, tamanho foi a perseguição política. O ato institucional número 6, em fevereiro de 1969, faz também, já atingindo seus objetivos, retorna a composição do Supremo Tribunal Federal para 11 membros, né? Porque já não mais precisava ter maioria, porque eles já tinham a maioria com a cassação e com as aposentadorias forçadas de seus membros. De forma que, em 1971, né, tem um episódio também muito comentado sobre o Supremo Tribunal Federal, é quando Adalto Lúcio Cardoso abandona o plenário do Supremo, porque ele é o único contrário à lei de censura prévia, né, que o presidente Médici impõe. E aí ele pede a aposentadoria, discorda e se retira. Né? E a partir de então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver os chamados censores nas redações dos jornais, né, para vetar matérias contrárias que criticassem a ditadura militar. E aí qualquer texto era analisado previamente e de maneira que, insuportavelmente, os jornais, as redações de jornais, eles conseguiam trabalhar mais sobre a tutela do que poderia ou não ser publicado. Imaginem você se isso acontecendo agora, ou o que está acontecendo agora, que nos remete a pensar a essas épocas. O Supremo, então, Tribunal Federal, perde a sua autonomia, a sua independência, os atos institucionais vão promover a insegurança jurídica e a justiça militar passa a ser a justiça que, de fato, vai estar ocorrendo no Brasil.
Em 1974, então, o deputado Chico Pinto, que era do PMDB, critica a ditadura militar, a ditadura chilena de Pinochet, e ele é perseguido e responde processo no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não enquadra Chico Pinto na Lei de Segurança Nacional e fornece apenas uma pena branda, né, como forma de minimizar os conflitos e as tensões que vinham existindo no Brasil. Em 1978, com a emenda constitucional, revogou todos os atos institucionais, tentando restabelecer aí o poder judiciário, né? Só que qual o problema que fica a partir daí? Os membros são vitalícios e aí você passa a ter uma ditadura se exaurindo, querendo chegar a seu fim, mas os membros do Supremo eram todos impostos com esse histórico que a gente acabou de falar, do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, os últimos só vão sair em 2003, né? Mas permanece, então, esse estado de coisas que só vai, de fato, por fim, com a nova Constituição em 1988, criando aí uma Constituição e promulgando uma Constituição em 5 de outubro de 1988, que, de fato, restaura ao país o Estado democrático de direito. E é este que nós estamos vivendo, e é estes que cada vez mais vemos ameaças nas ruas, colocando pedidos de fechamento do Congresso Nacional, de fechamento do Supremo, e que nós chamamos a atenção para refletir nesse momento o que significou fechar o Congresso, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Significa o fim da democracia, significa o autoritarismo, significa a vontade de um mandante, de um personagem que se intitula querer ser dono da verdade, dono do país, dono da democracia, e que impõe a toda a sociedade essas atitudes arbitrárias, antidemocráticas, autoritárias. É por isso que nós estamos aqui querendo conversar com vocês hoje sobre o significado de fechar o Supremo Tribunal Federal. Então, nós encerramos aqui dizendo que é importante o país conhecer a sua história, porque é conhecendo a sua história e conhecendo a sua Constituição, como diz o artigo 5º dos direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, é importante nós exercermos e nunca perdermos direito. O Estado Democrático de Direito significa dizer que direito se conquista, não se perde. Então, não se pode retroagir. Nós podemos até conquistar novos direitos, mas nós não podemos perder direitos. Essa é a mensagem que eu gostaria de dizer aqui para vocês nesse momento em que nós lutamos pela vida, pela democracia, pelas liberdades e pelo Brasil.